Tá iniciando, vamos ver. Ai, então boa tarde a todos. A gente está iniciando mais uma atividade aqui do Grupo Coletivo Saúde. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui no grupo, né, com muita alegria, o professor Samuel Moisés. O professor Samuel é uma referência para nós, né? A gente encontra muito o senhor, professor Samuel, nas nossas leituras, né? E a gente cria um imaginário também, né? Quando a gente lê os nossos autores, que a gente se identifica, é uma coisa, mas quando a gente conhece, escuta, ouve, vê, né? Isso também nos traz um preenchimento, né? Interessante, assim. Então, a gente já agradece a sua disponibilidade em estar aqui presente conosco, né? No grupo, falando hoje sobre promoção da saúde. O grupo é um grupo que começou com os formatos presenciais, mas nesse momento desse ano buscou também se reinventar um pouco, né, nessas novas modalidades de encontros virtuais, né? E uma dos pontos positivos também que a gente acabou conversando era inclusive essa possibilidade, né, de a gente poder receber aqui então convidados que nem sempre no formato presencial a gente poderia ter, né, a viabilidade de acontecer, né? Então, isso a gente entendeu como uma possibilidade de entrar em contato com pessoas que para nós são muito importantes, né, que fazem parte da nossa formação e que a gente se inspira, né, e nos motivam muito. Então, já deixo aqui o nosso muito obrigado, né, pela sua presença. A gente vai fazer então num formato onde vai ter uma apresentação inicial do professor Samuel. A gente vai, após a apresentação, abrir para perguntas, né? Então, as perguntas elas podem ser colocadas aqui no próprio Google Meet, no chat. A gente tem também o chat do YouTube, que podem ser coletadas, postadas perguntas, né, e comentários lá. E também pelo meu WhatsApp, né? Então a gente está triplamente conectado aqui para receber, né, os comentários e perguntas e promover o diálogo aqui também. Então, mais uma vez, professor Samuel, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente presente. E passo a palavra então ao senhor. Um abraço e usa o tempo que o senhor achar necessário. Tá bem, obrigado. Eu agradeço muito aí o Coletivo Saúde da Federal de Santa Maria, mas não só da Federal de Santa Maria, né, como conversávamos agora há pouco, generalizando, né, de toda Santa Maria Isso. e adjacências de Santa Maria, por que não? Exato. Eu acredito que vocês recebam também estudantes, não só na graduação, na pós-graduação, que são de fora de Santa Maria, né? Então, Sim. essas repercussões acabam sendo maiores sempre, né? E fiquei muito contente, foi um convite carinhoso, eu aceitei de pronto, porque eu te confesso que se fosse presencial, talvez eu não pudesse atender. Nos últimos 2 anos eu tenho me policiado muito para não sair. A situação familiar mudou bastante, eu tenho pais já com idade bem avançada e eu priorizei nesse momento permanecer mais próximo deles, cuidando, especialmente nos finais de semana, nos meus horários livres, né? Claro. Então, eu, infelizmente, acabei recusando muito o convite que veio nos últimos 2 anos. Espero que as pessoas não tenham pensado que eu tenha me tornado alguém difícil ou arrogante ou presunçoso, mas são contingências da vida. Com Então, certeza. como você bem disse, você lembrou, acho que o remoto aqui, o online, acabou de uma certa maneira, claro que não é a desejada, porque ela foi precipitada pela pandemia, mas acabou nos possibilitando esses encontros de novo, essas redes sociotécnicas, essas redes colaborativas, né, de aprendizados recíprocos, porque cada um de nós participando disso sempre aprende e sempre ensina, né? É muito bom. Eu tenho Exato. participado de várias lives. Nesse último mês de julho foram algumas. A gente tem Falei, lhe olha, acompanhado, professor. eu voltei a ação intensa. Algumas foram fechadas, elas não foram noticiadas, né? Porque eram restritas a um público acadêmico da universidade que promovia. Mas isso tem me deixado contente. E agora com vocês aqui, né? Eu acho que pode ser um momento também muito leve, né? Um momento de troca e Isso, de aprendizados recíprocos. com certeza.
eu ia, no primeiro momento, eu ia propor que nós só conversássemos mesmo, então eu falaria, né? Eu não faria nenhuma apresentação. Depois que nós definimos a temática geral, nosso objeto de discussão hoje, que será a promoção da saúde, né? Eu achei melhor sistematizar um pouquinho mais, organizar melhor na forma de uma apresentação, porque talvez até isso favoreça depois, se houver interesse, né, no final dessa apresentação, as perguntas, né, as Sim. dúvidas, os debates, as contribuições que vocês puderem dar a essa temática. Então acho que é isso, podemos começar, né? Podemos sim, professor. Eu vou, eu vou... Eu vou acompanhando aqui, qualquer problema em áudio ou vídeo eu lhe informo, né? Senão a gente deixa correr tranquilo. Tá bom. E eu também deixo vocês bem à vontade, a qualquer momento que desejarem interromper para fazer alguma pergunta naquele momento, porque às vezes a pergunta está no calor do momento, né? Ali que ela tem que ser formulada. Sei. Eu não me importo não, tá? Eu paro, depois a gente retoma, sem Tá problema. certo, muito obrigado. Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Acredito que ela já esteja sendo visualizada por vocês. Tava entrando, agora sumiu. É. Pra mim, pelo menos. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, deu certo, tá funcionando. Deu? Sim, Então tá. Qualquer coisa você me alerta aí, porque agora eu estou só na visualização dos slides, tá bom? tá tudo certinho, professor. Tá bom. Som também estão me ouvindo bem, né? Sim, Então, mais uma vez aqui, minha homenagem ao Coletivo Saúde, né? Eu consegui achar aqui uma logo de vocês aí na internet. E o que combinamos seria um tema ligado à promoção da saúde, mas claro que é uma abordagem bem mais enxuta, né? Porque promoção da saúde, como vocês sabem, permite uma variedade muito grande de derivações, né? Nós poderíamos trabalhar, eu acredito que dezenas de braços, encaminhamentos ou derivações diferentes sobre essa mesma temática que é muito ampla. Então eu preparei isso aqui para vocês hoje, como chamando de aula remota, com uma pequena introdução sobre conceitos, né? O meu sumário basicamente está dividido em 3 partes: uma breve introdução conceitual, teórico-conceitual, a discussão de alguns campos de práticas e as respostas que nós já temos dado ao longo das últimas décadas, o que já sabemos sobre esse campo, o que ele pode oferecer em termos de melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde humana, né? E também desafios. Com os desafios eu gostaria de fechar, inclusive para que esses desafios nos permitam, então, abrir a sessão para as perguntas, para as discussões, o que nos reserva não só o presente, mas o futuro de curto, de médio e de longo prazo em relação ao campo da promoção. Então, sobre conceitos, eu gostaria de iniciar fazendo uma analogia. Aliás, eu utilizo muito esse tipo de recurso, que é a combinação da produção artística, cultural, com a produção científica. Eu gosto sempre de fazer essas associações livres e muitas vezes trabalhar com metáforas também, que nos permitam explicar melhor conceitos científicos, que muitas vezes são bem complexos, de uma maneira um pouco mais leve, né? Isso aqui é uma obra de uma artista plástica mineira, o nome dela é Nélia Azevedo, eu estou deixando o link aqui na base do slide. Aliás, eu vou disponibilizar essa apresentação se alguém desejar depois. Eu vejo uma forma de encaminhar para vocês distribuírem aí. Pode ser, professor, perfeito, muito obrigado. Acho que talvez para você mesmo, né, eu mando a apresentação e depois os que Sim. se interessarem você compartilha os slides. Pode tá bom? ser sim, tá ótimo. Boa parte do que é necessário eu deixei linkado com as fontes para vocês acessarem também no original, né? Aqui eu acho que vale a pena até vocês visitarem a página pessoal dessa artista na internet. A Nélia Azevedo, então, é mineira,
E desde o início dos anos 2000, ela faz uma mostra urbana que ela denominou Monumento Mínimo. Ela é uma mostra itinerante. Na verdade, em 2003, para vocês terem uma ideia, ela estava aqui em Curitiba. E de 2003 para cá, ela já rodou o mundo. Ela foi para o Japão, ela foi para a Europa Setentrional, para a Noruega, ela foi para a Inglaterra, né, para a Europa continental, ela foi para os Estados Unidos, ela foi aqui para a América Latina toda. E a mostra eu acho muito interessante porque ela é toda construída com essas figurinhas de gelo. Então, sendo o gelo exposta à luz do dia, vocês imaginem que a obra dela, né, muda de estado físico da matéria, né? Passa do sólido para o líquido e talvez até para o gasoso, evapora. Eu acho impressionante a capacidade primeiro de abstração e depois de concretização artística desse tipo de ideia, de ideário artístico, né? Ela faz isso muito como um desafio àqueles monumentos geralmente grandiosos, grandiloquentes, que ficam nas praças públicas, homenageando figuras históricas, né? Muitas vezes os bustos, a figura inteira, em bronze, em granito, em mármore, né? Em concreto. E ela sobrepõe a essa ideia a ideia do anônimo, né? Do anônimo que quase nunca recebe uma homenagem pública, que não ganha estátua nas praças das cidades, mas quem de fato constrói o nosso dia a dia, né? Quem constrói a vida. Agora, por exemplo, na pandemia nós temos visto muito disso, né? Quem são os trabalhadores de fato da linha de frente? Anônimos, muitas vezes cansados, estressados, se expondo a riscos, mal remunerados, né? E que estão fazendo a nossa vida, nosso cotidiano né? Circular dentro de relativa normalidade. E eu associo, então, essa analogia do monumento mínimo, dessas figuras que começam como gelo, depois se transformam em água e depois em vapores, com a mutação também conceitual que a gente observa muito em algumas temáticas importantes na área da saúde coletiva, da saúde pública. Por exemplo, a temática que nos traz aqui hoje reunidos, a promoção da saúde. Eu acho que ele é um conceito muito fluido. Eu acho que ele muda muito de estado da matéria, né? Não o estado físico, mas o estado conceitual. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco ao me referir a algumas publicações, não só de papers, de artigos científicos, mas também de livros que tratam da promoção da saúde. Eu acho que nós ainda somos um campo bem frequentado, bastante estudado, com muita aplicação prática, mas que do ponto de vista teórico conceitual ainda padece dessa relativa flutuação. Nós não temos conceitos extremamente bem fixados. Isso, por um lado, é uma vantagem, porque nos dá mobilidade, nos dá movimento, não engessa conceitualmente a nossa área, permite inovações constantes, nos dá leveza, né? É o que eu estou dizendo aqui, né? Na promoção da saúde, assim como no monumento mínimo da Nélia Azevedo, a gente troca a estabilidade conceitual pelo movimento conceitual e retira um pouco o peso das costas de quem trabalha com a área, tentando atribuir um pouco mais de leveza. Claro que isso também traz problemas, né? Não são só vantagens. Muitas vezes nós somos acusados, quem milita, quem pesquisa, quem ministra aulas, quem, enfim, né, trabalha com promoção da saúde, é acusado de metodologia frouxa, de metodologia em que falta rigor, falta de boa fundamentação teórica consensual na comunidade científica. Então, essas coisas têm que ser enfrentadas por nós, né? Então, está aqui mais uma imagem do monumento mínimo. Essa aqui eu gosto muito porque ela coloca a figurinha que vai derreter diante da rampa do Planalto. Bom, perfeito. Se vocês procurarem, tanto nos termos MESH da Medline, PubMed ou Web of Science, como nos nossos indexadores, por exemplo, os descritores em ciências da saúde, vocês vão lá e digitam promoção da saúde, é uma expressão, é um conceito indexado, é um descritor,
Ele pode ser utilizado, portanto, nas nossas palavras-chave quando construímos nossos papers, mas vocês vão encontrar uma definição que é uma dessas que eu julgo problemáticas. Vejam o que aparece ali. A promoção é o processo de capacitação do indivíduo em melhorar e controlar sua saúde. Começa por aí, então, pela primeira frase desse parágrafo. Capacitação de indivíduo. E depois, para mim, complica um pouco mais. Eu destaquei em vermelho. Não sei se está aparecendo em vermelho para vocês aí. Sim, está aparecendo. Eu destaquei, porque isso tem muita importância. Isso gera muito debate. Para alcançar o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Vejam que aqui o indexador está fazendo referência à clássica definição pós-Segunda Guerra Mundial da Organização Mundial de Saúde. Né? Saúde não é apenas ausência de doença, mas o mais completo estado de bem-estar físico, psíquico, social, etc. E aí segue, né? Eu vou falar mais rápido agora. Então, o indivíduo ou o grupo deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer as necessidades e mudar ou lidar com o seu ambiente. Saúde, então, é vista como um meio de vida e não um objetivo. É um meio e não um objetivo ou uma finalidade. Política de promoção de saúde envolve abordagens diversas, mas complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e econômicas de cada país. Essa parte mais final é menos problemática na minha visão. Né? O que eu acho mais complicado são as duas primeiras frases ali, especialmente aquela em destaque. Vejam que essa definição ela é retirada da Carta de Ottawa, do Canadá, da primeira Conferência Mundial de Promoção de Saúde, que foi realizada em 86, e onde esse tipo de definição foi construída, né, como se fosse um consenso naquele tempo, no meio dos anos 80. Qual é o problema aqui que muitos discutem? Primeiro é que, obviamente, que não é só uma capacitação de indivíduo, né? Especialmente quando nós estamos tratando de matéria pertinente ao campo da saúde coletiva, ao mundo da saúde, né? Nós temos que necessariamente considerar, para além do indivíduo, os coletivos humanos e as suas diferenças, né? As suas iniquidades sociais que se refletem em saúde, as suas vulnerabilidades, entender quais são os grupos fragilizados e por que são fragilizados. Então, eu não posso só atribuir ao indivíduo capacitado, né, a responsabilidade plena de conseguir essa tal de promoção da saúde. E o segundo ponto é que essa definição da OMS lá do pós-Segunda Guerra, de 1947, 1948, ela vem sendo muito criticada porque se coloca sempre, o que é esse mais completo estado de bem-estar? Isso acaba sendo uma tradução teórica muito difícil de operacionalizar, porque ela quase que nos coloca de volta ao Éden, né? A situação edênica é o ser humano, o homem, a mulher, a criança, o idoso de volta ao paraíso, né? Ao nirvana, o mais completo estado, não só físico, né? Mas mental e social. Quem é que alcançaria essa condição? Quem poderia que estar, né, hoje dizer que se encontra no seu mais completo estado de bem-estar social, mesmo que tivesse em plenas condições físicas? Né? Nós estamos em sofrimento, nós estamos sempre sofrendo, padecendo de crises sociais das mais diversas, né? Então, essas coisas nos trazem problemas. O outro ponto que eu gostaria de distinguir já de saída é o que pode diferenciar promoção da saúde de prevenção de doenças. Porque são termos ou expressões muitas vezes também confundidas, são expressões que ficam confusas, né? Há muita gente que operacionalmente, no mundo da prática, por exemplo, nos serviços de saúde, ou na extensão, nos serviços universitários, de fato está fazendo algo que é muito setorial, restrito ao setor saúde, como atribuição daqueles formados ou em formação na saúde, e que de fato estão fazendo prevenção de doenças, mas não a promoção da saúde no seu sentido mais amplo. Então, nos descritores aqui, na BVS, se vocês forem procurar o termo prevenção de doenças, ele também é um descritor indexado. A definição aqui é um pouco mais reduzida e diz simplesmente que é um conjunto de ações
e visa erradicar, eliminar ou reduzir o impacto de determinada doença ou incapacidade, ou ainda conter a sua dispersão, especialmente no caso, então, das doenças transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas. Aqui não há grande problema, porque eu acho que houve uma restrição conceitual, atribuindo aquilo que de fato se busca ao prevenir programaticamente, ou individualmente, ou clinicamente, a ocorrência de alguma doença, né, ou incapacidade. Então, aqui, claro que tipicamente, né, a gente pode falar, lembrar de coisas típicas, né? Eu lembro agora a história natural das doenças, o primeiro nível de prevenção. Então, eu vou falar lá de proteção específica, por exemplo, mediante vacinas. Né? Mediante vacinas. Na contraposição desses dois termos, né, de maneira muito rápida, depois a gente pode estender um pouquinho mais se desejarem, eu gostaria de colocar nesse slide algo que pedagogicamente se recomenda não fazer, mas eu vou fazer, que é não explicar uma coisa pela negação. Né? Então, eu deveria falar da promoção no seu sentido positivo e não no seu sentido negativo. Mas eu faço questão de enfatizar pela negatividade aqui. Então, eu disse assim, não vamos chamar de promoção da saúde, entre aspas, né, palestras educativas, quando essas palestras se caracterizam simplesmente por uma suposta transmissão de conhecimento daquele que sabe para aquele que não sabe. Né? Isso é tipicamente aquilo que um dia Paulo Freire, gostemos ou não do Paulo Freire, eu gosto, ele chamava de educação bancária. É imaginar que alguém que vai sofrer nossa instrução não tem nada na cabeça, é vazio, vazio de conteúdo, vazio de vivência e experiências, e eu, que sei tudo, ou que estudei muito, vou lá depositar, por isso a ideia de educação bancária, vou depositar o meu saber naquele cérebro, naquela mente vazia. Né? Então, muitas das palestras educativas com as quais nós nos deparamos, muitas vezes, tem muito essa característica, né? Ou essa natureza, essa naturalização do ato educativo, que é um ato social, que é um ato político e que é um ato pedagógico ou andragógico quanto adultos. Isso significa que a gente não pode pensar que, ao fazer colonização cultural de comunidades, de populações, de famílias ou indivíduos, a gente vai estar fazendo promoção de saúde. Né? Eu acho que é uma inversão muito grave. Essa transmissão técnica verticalizada, às vezes até autoritária, de doutrinas sanitárias, né, de comportamentos, de estilos de vida. Faça como eu lhe digo, o teu estilo de vida está errado, o teu comportamento está errado. Quando muitas vezes aquilo que a gente está dizendo para o outro nós não conseguimos realizar nem para nós mesmos, em sã consciência. Né? Quando livres dos olhares alheios, a gente não consegue. Né? Isso é muito típico naquilo que é a chamada prática comportamentalista ou behaviorista da promoção, da chamada promoção, que para mim não é promoção. Né? É o simplesmente dizer não fume, não beba, faça sexo seguro, use filtro solar, pratique atividade física, não seja sedentário. Mas e as condições reais para as pessoas, né, poderem realizar essas coisas? Quando eu falo de estilo de vida, por exemplo, quais são as condições concretas, efetivas que elas têm para poderem escolher estilo de vida? Né? Poder fazer seleção dos alimentos, né, com melhor composição nutricional, se manter em atividade física regular, né? Conseguir sair dessa zona do escapismo pela via, né, dos chamados, entre aspas, aqui, vícios, né? Vícios como tabaco, álcool e outras coisas. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que práticas prescritivas de mudança de comportamento, para além de serem autoritárias e neocolonizadoras, muitas vezes elas não atingem efeito nenhum. Né? Então você vai lá depois de uma ação, de uma intervenção comunitária, ou com um grupo-alvo para essa suposta ação de promoção, passa decorrido um tempo, né, algumas semanas ou meses, vai lá avaliar resultado, efeito, consequências e vê que não mudou nada. Né? E aí a culpa recai sobre a promoção da saúde que não
que não consegue gerar efeitos de mudança. Mas é porque também a estratégia, né, a abordagem não foi das melhores. No meu entendimento, algo que cometemos de uma maneira equivocada, chamando de promoção de saúde, as campanhas de mídia, as campanhas comunitárias, as campanhas nas redes de televisão abertas, aí, ou nos jornais, seja lá onde for, ou em equipamentos sociais, as campanhas em centros comunitários, em associações de moradores ou em igrejas, que são episódicas, que não tem sequência, que não tem acompanhamento, que não tem monitoramento. Né? Uma vez no ano eu vou lá e decido que hoje é o dia da campanha. Né? Nada contra, por exemplo, né, sei lá, o Outubro Rosa, o Agosto Azul, né, a campanha para HIV/AIDS. Não é exatamente disso que eu estou tratando. Eu só estou tratando de algo que, por não ter estruturação e longitudinalidade, segmento no tempo, acaba sendo fragmentário, pulverizado, episódico, né? E vai fixar pouco, né, aquilo que era, digamos, a nossa mensagem central de uma campanha. E, por fim, dois outros aspectos que eu vou falar rapidamente aqui, porque aqui daria pano para manga para uma longa discussão teórica, mas aí eu teria que propor para vocês uma outra tarde de discussão, que é o fetichismo da medicalização que o mercado propõe o tempo todo. Né? O mercado quer vender produtos e serviços. Isso é parte do mercado, né, de uma sociedade capitalista como a que vivemos. Tem que ser entendido isso, com clareza. Nós não temos que escamotear nada aqui. Então, esse mercado, ele na área da saúde, inclusive, ele quer sempre fazer inovação e lançamento de novos produtos, técnicas, serviços, medicamentos, e produzir vendas, né? E gerar lucro para acionistas de empresas, de laboratórios, de companhias, de corporações. Isso acaba gerando um fetiche. Né? É o fetiche, por exemplo, de que se eu fizer um check-up anual, eu estou promovendo saúde. Né? E a falsa segurança que isso dá na pessoa que faz esse check-up. Na verdade, ela só está consumindo mais exames laboratoriais, muitos desses, às vezes, desnecessários. Né? Claro que eu não estou falando daquelas rotinas regulares, por exemplo, para pessoas com doenças, condições crônicas, né? Que precisam de um monitoramento, um controle com exames laboratoriais com maior frequência. Mas há muita gente que está num bom controle da sua salubridade, da sua sanidade, mas que, vitimizados por esse fetichismo, acabam se tornando consumidores de produtos da saúde. Isso não é promover saúde. E o outro risco grave é o que eu vou chamar de biopolítica de controle mesmo, controle dos corpos, docilização dos corpos via o Estado. Aqui o problema não é mais do mercado capitalista. Aqui é do Estado. E seja o Estado onde ele estiver. Pode ser o Estado em sociedades capitalistas, como também o Estado em experiências socialistas, né? Em regimes socialistas, como já tivemos e temos ainda algumas poucas aí. Temos uma que do ponto de vista populacional, ela é espantosa, que é a China. Né? A China. E na China se corre sempre o risco dessa biopolítica, desse controle excessivo, né? Dessa tecnologia que não deixa espaço para nada. Cada vez mais, inclusive, lá agora, com reconhecimento facial, com os monitoramentos devidos à pandemia, podendo ser extrapolados para um controle político repressivo e autoritário. Né? Então, essa biopolítica de controle e docilização dos corpos é algo que pode ser usado sob o nome de promoção da saúde. Né? Quero todos os seus dados porque você vai entrar num nicho de controle estatal para a promoção da saúde. Mas, na verdade, está se fazendo mau uso dessas informações pessoais, dessa invasão de privacidade, para um controle excessivo sobre as nossas próprias vidas, mediatizadas pelo poder do Estado. Né? E o Estado nem sempre é inocente, sabemos disso muito bem. Dito isso, o que a literatura, especialmente a nacional, é nela que eu quero me concentrar mais, vem nos apontando como exploração teórica, conceitual e controvérsias
Eu chamo isso de estratagema dialético. Para quem estudou um pouco de filosofia da ciência, entende um pouco de materialismo histórico, de materialismo dialético, sabe que um estratagema dialético é você pegar algum trabalho publicado, né, algum trabalho que você tem acesso, e colocar aquele trabalho como uma tese. Inclusive fazemos isso muito na academia com as nossas teses e dissertações, né? Então aquilo é a tese. Dialeticamente eu vou construir uma antítese, ou seja, eu vou combater aquela tese, eu vou tentar desconstruir aquela tese, eu quero ver se aquela tese é forte o suficiente para sobreviver. Então eu construo com a minha produção, a minha publicação, a antítese, e dali eu tento extrair uma síntese. Então é do estratagema dialético. Tese, antítese, síntese, que a literatura no nosso campo vem avançando muito também. Então a sequência de livros, de capas de livros, de publicações que eu vou mostrando para vocês, é quase uma sequência cronológica no tempo. Tá? Marilena Gentili, promoção da saúde município saudável, lá no início dos anos 2000. Aí vem alguém e publica e diz assim, não é bem o que ela dizia. Né? Não é bem com o município saudável, é com a vigilância em saúde no território. Daí vem alguém e diz, não é bem isso, eu tenho uma antítese melhor. Né? É um caminho para o desenvolvimento local, os chamados DELIS, né? Desenvolvimento local, integrado e sustentável. Aí vem outro, né? E cronologicamente, temporalmente, vai tentando fazer isso. Não, mas espera aí, eu tenho uma crítica a essa produção anterior. Tá? Eu tenho novos conceitos, reflexões e novas tendências. Depois não, é a negação da negação. Aliás, eu adoro o título desse livro aqui, do grupo lá da USP, né, do Fernando Lefebvre e a esposa. Né? A promoção da saúde, então, para ele, se tornou a negação da negação. Bota dialética nisso, hein? E depois vem do Sérgio Rezende, lá da Unicamp, saúde coletiva e promoção da saúde. O papel do sujeito e da mudança, o sujeito produtor de mudanças. Aliás, o Sérgio Rezende Carvalho foi muito crítico dos movimentos de promoção da saúde do Canadá e da Europa, e mesmo da Austrália, muito crítico. Né? Ele acha que é um funcionalismo muito pobre, né? Que só manda as pessoas mudar comportamentos e mais nada disso. Eu acho que é uma crítica exagerada. Por isso que eu, às vezes eu costumo dizer que essa literatura presta um serviço crítico, sim, importante, mas às vezes presta um desserviço também. Porque essa crítica pela crítica, ou a crítica sempre tentando destruir o trabalho anterior, às vezes não ajuda a construir uma edificação maior para o campo. E depois vem, então, a promoção da saúde no SUS, ressignificando essa promoção da saúde. E aí nós vamos evoluindo. Lá do começo dos anos 2001, 2002, estamos chegando a 2010 aqui. Né? E aí a saúde e o dilema da intersetorialidade na saúde, na promoção da saúde. E até que chegamos, então, ao Luiz Davi Castiel, lá da ENSP, lá do Rio de Janeiro, um autor que eu gosto muito. Ele é muito irônico, inclusive, ele escreve muito bem, mas daí ele chama essa promoção de saúde de uma saúde meio persecutória. É aquela saúde que sempre tem uma culpa para colocar na pessoa, nas costas da pessoa, no ombro da pessoa. Né? Se ela não está, então, usufruindo daquela plena capacidade física, mental e social, né, de ter saúde plena, culpa dela. Né? Culpa dela. E aí é uma saúde persecutória. Né? É mais fácil apontar um dedo para o outro dizendo a culpa é sua, sem observar que quando a gente faz esse gesto, nós temos 3 dedos voltados para nós também. Né? A culpabilização da vítima, muitas vezes. Né? É a situação agora que nós vivemos na pandemia. Né? A pessoa vive num casebre na comunidade, na zona de favelização, e não consegue manter, né, as condições de isolamento físico, de quarentena, às vezes não tem água, né, acesso à água no seu dia a dia, né, lhe falta as condições básicas necessárias, mas ainda assim, numa generalização, o número de casos e de mortes está aumentando porque o brasileiro não se cuida, porque o brasileiro é descuidado. Claro que tem esse caso também, mas em muitas das situações dos mais fragilizados, se tornando casos e morrendo, né, isso não se deve à culpa pessoal que eles carregam, né, e sim a uma situação de fragilização de estrutura de contexto social.
Aí o Conselho Nacional de Secretários de Saúde publica, né, inclusive como orientação aos gestores, o que seria uma promoção de saúde na atenção primária, né, como se faria a tal da promoção da saúde na atenção primária. Isso virou um cavalo de batalha na atenção primária no SUS brasileiro, nos vários estados, nas várias regiões, porque de fato, o que nós fazemos na atenção primária que possa ser caracterizado como promoção de saúde? Ela é territorial? Ela considera o espaço geopopulacional? Ou ela é algo que se pensa em fazer dentro do ambulatório, do espaço clínico, da clínica odontológica, do consultório médico, né, da área de assistência da enfermagem, no espaço da vacina ou da distribuição de medicamentos? O que é exatamente essa promoção de saúde? Então, essa publicação também gerou um grande debate teórico. Mas não ficamos só no debate teórico. Depois, com o andar da carruagem, com o passar do tempo, o campo foi amadurecendo no Brasil, também inspirado em experiências internacionais, porque o brasileiro é muito rápido nisso também, né? A gente se atualiza e se informa muito rapidamente o que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. E aí, as publicações propositivas. Então, não é mais só discutir teoria, mas o que dá mais certo no mundo da prática cotidiana, né, nas intervenções sociais que nós fazemos. Vou me fixar só nos livros também. Há muita literatura publicada na forma de artigos. Basta vocês entrarem no PubMed, no Cielo, enfim. Mas aqui em termos de livros, né, ou revistas com característica de coletânea. Então, saúde, cidade, aqui uma característica mais de promoção de saúde no espaço urbano, recuperando a ideia de municípios e comunidades saudáveis. A rede de municípios de municípios potencialmente saudáveis da região de Campinas, e que alcançou inclusive o norte do Paraná, alcançou até Maringá, e também uma rede de municípios e comunidades saudáveis no Nordeste brasileiro, né, no Agreste nordestino, no Sertão nordestino. Aqui essa publicação dos municípios do Nordeste. Aqui a proposição de planos diretores nos municípios, e que esses planos diretores, então, prefeitos, vereadores, secretários, quer dizer, essa comunidade institucional dos municípios, que tem a tarefa de produzir legislação, né, e executar pelo Poder Executivo, teriam aqui um guia, uma ferramenta para elaborar melhor, com base na promoção da saúde, os seus planos diretores. E depois as avaliações participativas desses municípios, desses ambientes, dessas comunidades saudáveis, escolas promotoras de saúde, tá? Uma experiência brasileira aqui, que avançou bastante dentro de muitas escolas, especialmente depois que a gente implantou o programa PSE, né? O retorno do programa Saúde na escola, mudando um pouco a característica do que era aquela antiga presença de trabalhadores da saúde nas redes escolares públicas, nas escolas promotoras de saúde, os ambientes saudáveis. E mais ainda, avançando um pouco mais depois dos anos 2010, a promoção da saúde com a gestão local, o Ministério da Saúde produzindo seminários sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, que então teve a sua elaboração, a sua compilação ou confecção e a sua publicação na forma de portaria. Isso foi a publicação da primeira versão antes de 2010, mas depois nós tivemos a revisão e a atualização dessa política nacional. E o próprio Ministério da Saúde se encarregou de disseminar um pouco a política e fazê-la ser entendida e praticada, não só nas universidades, mas nos serviços de saúde, inclusive lançando editais de pesquisa, né? Pesquisa dirigida para a produção de novos conhecimentos na área da promoção de saúde. Aqui as ações intersetoriais em promoção da saúde, quer dizer, não é só o setor saúde que se responsabiliza pela promoção, são os vários setores combinados. Ela tem que ser mesmo uma prática presente em todas as políticas, né? Se eu vou discutir segurança pública, transporte, saneamento, urbanização, urbanismo, educação, enfim, em todos os setores, em todas as áreas, pode haver um componente que ajuda a melhorar a qualidade de vida e a promover saúde, a facilitar, né, este meio para que as pessoas realizem plenamente o seu potencial de vida.
Aqui a publicação da promoção no contexto da estratégia de saúde da família, que se tornou muito importante no sentido de requalificar a atenção primária, porque a estratégia de saúde da família nasceu lá atrás, né, como programa Saúde da Família, como PSF, depois como estratégia, exatamente para induzir uma mudança da nossa prática de atenção primária tradicional, que era muito ineficiente. Então, a estratégia de saúde da família só faria sentido, só produziria mudança se de fato nós conseguíssemos também incorporar ações, intervenções, mecanismos de promoção de saúde territorial, populacional, com vários setores, né, e os seus equipamentos, né, os seus serviços presentes nesses territórios, nessas comunidades. Quando a promoção de saúde provoca a revolução, aqui é outro título bastante chamativo, vai produzir uma revolução, né? Esperamos sempre que sim, mas nem sempre isso ocorre. E a promoção como um tecido bricolado, no sentido dessa bricolagem, dessa produção em redes, dessa produção em rizomas, né? Com seus nódulos de intervenção em que vários atores participam. Não só os atores institucionais das várias secretarias ou universidades, mas também as comunidades organizadas, a sociedade civil, o cidadão comum, o pai de família, né? O jovem, o idoso, o religioso, a pessoa que vive a situação, a condição de vida daquela comunidade. E uma das mais recentes publicações, já não é mais só brasileira, ela é latino-americana, mas tem muitos brasileiros aqui, a promoção da saúde na América Latina, os apontamentos históricos, estruturas e políticas nacionais. O Brasil foi bem representado nessa publicação, que é uma das mais recentes, né? Ela não tem mais do que talvez 4 ou 5 anos de publicação. Então, dito isso, só para finalizar essa primeira parte, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos tratando sempre de coisas distintas, mas complementares. Então, prevenção não é igual promoção, assim como educação não é igual promoção. Mas elas são complementares se forem bem pensadas. Do mesmo modo, a assistência clínica, a assistência médica, a assistência de enfermagem, a assistência odontológica, assistência nutricional, farmacológica ou farmacêutica ou fisioterápica, né? Enfim, esse mundo da assistência clínica, ambulatorial, hospitalar, também tem o seu espaço. Ela não é propriamente a promoção no sentido coletivo, amplo e crítico que a gente vem comentando aqui, mas tem o seu espaço, porque há um imperativo ético de atender e cuidar de necessidades reais dos que sofrem. E como nós não estamos todos, o tempo todo, no mais completo estado de bem-estar físico, mental e social, há sofrimento. Né? Há sofrimento que se intensifica muito em períodos como esse agora. E esse sofrimento pode, muitas vezes, inclusive, se tornar sintoma. Né? O sofrimento somatizado. Né? E mesmo que não seja o sofrimento mental, o sofrimento somatizado, há as pessoas que, né, têm as suas intercorrências, há os doentes crônicos para serem cuidados. Né? Há as situações que se agudizam, há as doenças novas que surgem. Né? Então, o serviço de saúde tem um papel imprescindível, os profissionais têm o seu papel. Eles vão dizer, mas quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo promoção de saúde. Sim, mas eu estou fazendo uma parte complementar que é essencial para que o todo se realize. Claro que eu não posso também ficar só nisso, porque daí é uma acomodação. Então, dentro dessas coisas distintas, mais complementares, eu tenho que trabalhar muito, especialmente na saúde coletiva, com uma das suas disciplinas mais densas e mais caras, que é a epidemiologia. E buscar boa evidência epidemiológica. Ou outra boa evidência qualquer, que não precise necessariamente ser epidemiológica, né? Só baseada em estatísticas sofisticadas. Eu posso ter boas evidências narrativas, boas evidências qualitativas, boas evidências de observação e escuta qualificada em área, para atuar, propor, programar intervenções que controlem ou reduzam, em base populacional, não mais só individual, aqueles problemas que são evitáveis. Especialmente aqueles problemas que são produzidos por desigualdades injustas e evitáveis. E aí há um papel político, e aí há um papel social da nossa área, junto com outras áreas. Então, é papel de profissionais da área da saúde, mas com a colaboração de outras áreas,
porque aqui nós vamos ter que fazer algo que na língua inglesa se chama advocacy. Nós vamos trabalhar com a advocacia em saúde, no sentido da defesa veemente. Isso é um processo de enfrentamento, às vezes de grande dificuldade, porque muitas vezes nós vamos cair nas narrativas que querem manchar nossa reputação. Ah, isso não é ciência, isso é militância. Isso não é ciência, isso não é papel de acadêmico, isso está fazendo política. Sim, mas há um papel também de fazer política com base em evidências para que a gente transforme sofrimento em realização humana. Morte precoce, doença desnecessária, em capacidade de viver a vida de uma maneira um pouco mais realizada, mais plena. E isso é ação política, não tem como ser de outro modo. Né? Então são estratégias não excludentes e que vão formar tudo o que nós chamamos então de campo da saúde coletiva, com seus vários núcleos profissionais atuantes e também o campo fora da saúde coletiva, fora da área da saúde, que vai agregar, né, tanto as outras áreas envolvidas, quanto as populações, né, afetadas, aquelas que nós queremos afetar e envolver. Então, nós vamos trabalhar sempre com duas estratégias combinadas. Cada uma delas tem a sua racionalidade e a sua direção. Dentro da saúde coletiva, uma é mais orientada à clínica, à assistência clínica, a outra é mais orientada a transformar condições de vida. E, com isso, impactar os perfis de saúde dessas populações que nós atendemos, com as quais nós mantemos relações. Então, aqui a ênfase da promoção da saúde é numa ação sociopolítica em redes colaborativas que, né, serão mais potentes quanto mais forem intersetoriais. Não preciso repetir aqui de novo os setores que podem se envolver. Né? Eu posso falar desde de uma política, se couber na região, de agroecologia, né, a uma política de aproveitamento da energia solar, há uma política de transporte coletivo mais humanizada e que disponibilize melhor os deslocamentos das pessoas que usam transporte coletivo, há uma política educacional inclusiva, né? Enfim, não preciso ficar repetindo. Qual a questão que se coloca? Como é que eu articulo essas duas racionalidades para explicar a situação de saúde e para planejar a ação prática? Porque não se trata só de ficar teorizando e pensando em métodos bacanas no mundo acadêmico. Claro, eu tenho que teorizar e pensar em bons métodos robustos, mas eu tenho que pensar como é que eu faço a tradução disso para chegar na prática, no cotidiano das pessoas, no seu dia a dia. Então, eu tenho que pensar primeiro que vai ter que haver, sim, uma racionalidade técnica. Eu tenho que lançar mão de recursos que na saúde coletiva nós temos, mas outras áreas também têm. Muitas áreas trabalham com planejamento estratégico. Não só o planejamento normativo, mas o planejamento estratégico. É uma disciplina na nossa área. Né? Conhecer e entender mais de técnicas de programação. Né? Cálculos de custo-oportunidade, custo-benefício. Né? Plausibilidade, adequação, aceitação cultural daquela intervenção proposta, discussão com a comunidade, ouvidoria. Então, nós temos que transformar isso em uma técnica para a intervenção ser implementada com, né, é o que nós queremos, com algum grau de êxito. Depois nós temos que trabalhar a racionalidade administrativa, que isso não ocorre no espaço do desejo técnico. Né? Não somos só nós vamos depender de gestores universitários, de gestores de serviços de saúde, de gestores de serviços educacionais, de serviços de segurança pública, de transporte, enfim, né, da comunidade gestora e muitas vezes também do apoio legislativo. Quem são os atores, então, que interferem na nossa ação? Isso, o planejamento estratégico nos ajuda também a decupar, né, a construir em detalhes. E, evidentemente, precisamos da racionalidade política, porque sem a racionalidade política as coisas não avançam. Aqui não estou falando de politização rasteira, de politização partidária. Aqui eu estou falando de política no seu sentido mais nobre, né? A relação humana é relação social, é o tempo todo relação de poder, poderes relacionais, como eles se distribuem, normalmente são assimétricos, né? São poderes desiguais, e como é que nós fazemos, às vezes, para nos relacionarmos com essa distribuição de poderes, tentando conquistar a nossa fatia, o nosso pedaço.
em prol daquilo que acreditamos, daquilo que achamos que vai fazer bem, não só para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos e netos, mas para a sociedade como um todo. Então a racionalidade política tem que entrar também no nosso cálculo. Então, no plano técnico, há sempre tensão. A tensão entre priorizar mais clínica individual ou mais ações coletivas. Quem trabalha, por exemplo, em atenção primária nas equipes de saúde sabe desse conflito. É permanente. Né? Eu dedico mais o tempo semanal da equipe de enfermagem para ação clínica, né? Para ação, né? De acolhimento, ação prescritiva dentro da unidade de saúde, ou para ação coletiva extra, né? Fora da unidade, ação comunitária, ação territorial. Isso acontece com as equipes de saúde bucal, né? Equipe médica, enfim, com todos nós envolvidos em serviços. Por hora, é esse o ponto, em termos de teoria. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta até esse momento ou deixamos mais para o final. Porque as duas outras partes eu vou avançar mais rápido agora. Eu acho que pode seguir então, professor, e a gente deixa para o final, de repente? Seguimos, então? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de práticas, tá bom? Acho que vocês estão vendo a tela inteira, né? Sim. De práticas. Pois bem. Normalmente, do ponto de vista, né, superada essa primeira, né, discussão teórica, a promoção da saúde do ponto de vista de prática. Há três campos muito presentes. Aquela educação ampla, educação inclusiva, uma educação que transcende aquilo que eu chamava lá atrás criticamente só de transmissão e colonização. Né? Então, uma educação que pode estar trabalhando indivíduos, famílias e comunidades, mas com uma abordagem dialógica, ouvindo muito, permitindo que haja tomada de decisão, respeitando e tentando trabalhar crenças e atitudes que as pessoas têm e carregam na vida. Elas não são mentes ou cérebros ocos e sem hábitos e comportamentos. Né? Elas trazem isso como herança familiar, como herança social, né? Como reprocessamento daquilo que elas ouvem, que elas não frequentam, não habitam o mundo científico, o mundo acadêmico. Então é nossa tarefa esse esforço adicional de entender crenças, microvisões de mundo, visões de mundo, atitudes, empoderar, potencializar as pessoas para que elas ganhem autonomia e trabalhar sempre a transparência e a governança disso. Isso se combina aquilo que eu já dizia, né? A quantidade e a qualidade da assistência necessária às pessoas quando elas estão em sofrimento, apresentando, né, doenças crônicas, agudizações, novas doenças. Então, aqui é uma análise constante de acesso, de acessibilidade aos serviços ofertados, sem má vontade, né? Não é ofertar com má vontade ou impondo barreiras. Né? Se eu entro numa unidade de saúde, na sala de recepção, de acolhimento, sala CIA, né? Essa agenda de defesa de políticas saudáveis, de políticas públicas. Saúde em todas as políticas, junto a uma gestão municipal, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, aumento de geração de renda e trabalho, né? E ocupação digna, remoção de obstáculos, combate à discriminação, né? A identificação e priorização daqueles que sofrem iniquidades, daqueles que têm barreiras de gênero, de geração, né? De cor da pele, né? de viver em situação mais isolada. Então, todas essas situações fazem parte do mundo prático. Tendo em conta o seguinte, que a gente não pode querer uma onipotência. Só o setor saúde não consegue resolver tudo. E isso não pode nos deixar ansiosos. Né? Eu uso aqui a referência a um livro do Camus, né? Um escritor, filósofo francês, que tinha um livro chamado O Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo tratava de uma figura mitológica que tinha sido condenado pelos deuses, pelas suas razões, não vou voltar ao mito inteiro aqui, mas ele era condenado a sempre empurrar uma pedra morro acima. Quando ele chegava no topo do morro, a pedra rolava de novo. E ele sabia que ele estava condenado à eternidade, a essa tarefa repetitiva. Ele ia empurrar uma pedra morro acima, essa pedra ia rolar morro abaixo. Ele ia empurrar de novo, ela ia empurrar morro abaixo. O SUS, a atenção primária, a saúde da família, não podem querer ser Sísifo, né? Empurrando essa pedra morro acima, tentando dar conta de toda a resposta. Quando a gente tem uma sociedade que muitas vezes pode tornar esse morro mais íngreme, essa pedra mais pesada. Né? Então, quais são as situações que pioram a situação de Sísifo, que tornam o morro mais íngreme ou a pedra mais pesada?
A pobreza, o desemprego, os riscos ambientais, alimentação e nutrição inadequada, moradia precária. Então, se eu fico lá, como Sísifo, só com ações preventivas, individualizadas, orientadas só para o indivíduo, eu estou empurrando uma pedra sem tamanho, porque eu estou ignorando todos os outros fatores ou determinantes sociais que tornam essa tarefa quase impossível. Então, é do lado de cá que as ações de promoção da saúde se tornam essenciais, quando elas são orientadas para a população como um todo, para tornar essa colina menos íngreme, ou essa pedra menos pesada. A gente sabe que vai ter que trabalhar, não adianta. Empurrar a pedra nós vamos mesmo. Agora, não precisa ser também um sacrifício que nos desanime. Então, é preciso atacar as outras causas, os determinantes, as causas das causas, que, se bem resolvidas no tempo, dentro de uma sociedade, vão aliviando aquelas tarefas das equipes de saúde. Então, a prática tem que ser orientada para isso, porque só tentar mudar comportamentos individuais é mais difícil. É pouco razoável esperar que as pessoas vão mudar seus comportamentos diários facilmente, quando elas têm tantas forças sociais, tantas forças culturais conspirando contra essa mudança, né? Eu até me esforço para me alimentar melhor, para manter o peso, para fazer atividade física, mas há tanta força social jogando contra que muitas vezes se torna uma tarefa difícil, inclusive para o profissional de saúde que tenta fazer esse tipo de influência e mudança comportamental. Aqui eu recorro a um grande geógrafo brasileiro de geografia social, Milton Santos, que dizia: é chegado o tempo em que uma nova geografia pode ser criada, porque o homem começa, um pouco em toda parte, a reconhecer o seu espaço, né? O espaço que ele constrói. É o ambiente construído pelo ser humano. E isso é uma causa de tantos males que nos afligem no mundo atual. Então, nós temos que trabalhar com os vários setores para entender sociedade e território, e atuar em sociedade e território. Vejam esse slide aqui como é importante, né? Eu tenho aqui nessas, como se fossem pizzas, né? Lá em cima as políticas intersetoriais universais, com os determinantes sociais da saúde, e aqui embaixo a proteção da saúde da população com abordagem de ciclo de vida. No meio disso, eu estou recheando, né, as camadas do meu bolo, as camadas da minha pizza, com atenção primária, com políticas integradas. Fazem parte disso serviços sociais de saúde, vigilância e monitoramento das iniquidades, potencialização comunitária, focalização em grupos vulneráveis. Tudo isso é a parte integrante na prática daquilo que eu vinha dizendo na teoria. Então, claro que eu tenho que trabalhar com moradia e alimentação saudável, com segurança do trabalho, educação e capacitação sanitária, um meio ambiente mais saudável. Veja o impacto que isso traz na prática em termos da pirâmide, que foi estudada pelo Frieden. O Frieden nos construiu e publicou essa pirâmide dizendo assim: prioridades por níveis de intervenção para reduzir iniquidades de saúde. O que gera mais impacto e o que é mais fácil e mais difícil fazer. Então ele dizia, lá no topo da pirâmide, eu posso colocar aconselhamento e educação individual. Aquela prática mais tradicional, né? Abordagem mais individual. Depois, intervenções clínicas, tentando atacar as queixas que as pessoas nos trazem e fazendo essa prática de queixa-conduta clínica. Depois, o acompanhamento e cuidados longitudinais de famílias. Depois, mudança de contexto comunitário para favorecer uma decisão mais saudável, né, que as pessoas possam tomar, não só apostando na sua mudança comportamental, mas porque o ambiente se tornou mais favorável, né? As escolhas se tornam mais fáceis porque o ambiente favorece a escolha mais fácil, mais saudável. E depois as mudanças estruturais. Daí ele dizia assim, ó, o sentido da seta. Quanto mais para baixo, para a base da pirâmide, mais impacto populacional eu vou ter. Então, se eu ficar atuando só lá no topo da pirâmide, veja o sentido da seta, né? Talvez tenha que aumentar o esforço individual para a pessoa tentar alcançar uma mudança, e ainda assim vai ser de baixo impacto. Quanto mais eu descer para a base da pirâmide, maior o impacto populacional, né? E às vezes, com uma medida única, eu resolvo, né, milhares de situações individuais. Por exemplo, numa situação como agora na pandemia, em que eu consigo oferecer proteção social de base estatal para as pessoas conseguirem se manter em isolamento, em quarentena, sem se expor a riscos desnecessários. Grande impacto populacional,
atenuando, abreviando aquele que seria um esforço individual de cada um se tivesse que sair todo dia para ganhar o seu pão diário, senão não come. Essa é a teoria da determinação social da doença, que não é nova, ela é velha, ela é muito conhecida. Já desde lá do século XV na China, o imperador da dinastia Ming dizia assim: nós devemos tratar a pobreza como se trata afogamento. Não há tempo a perder. Quando a pessoa está se afogando, não fique de conversa mole. Né? Ah, eu vou ensinar a pessoa a pescar. Não, ela não está nem pescando, ela está se afogando. E isso foi atualizado no século XX pela Academia Inglesa, quando eles criaram uma ideia que eles chamaram assim, o que é rio acima e rio abaixo. Foi o Mackinley, principalmente, que atualizou o lema chinês lá do século XV. Ele publicou a primeira vez em 1979. Eu fiz um desenho disso para facilitar a compreensão aqui. Então vocês estão vendo aqui um desenho nesse slide que tem lá rio acima e rio abaixo. Né? Lá em cima, rio acima, que nós vamos chamar de causas das doenças e das mortes precoces. São os produtores de doença e morte precoce. Produtores de doença e morte precoce. Acho que muitos de vocês conhecem esse diagrama, inclusive. Né? As várias condições, e rio acima são causas das causas de doença e morte precoce. Nós vamos chamar isso de determinantes sociais. Alguém lá em cima empurra pessoas para dentro desse rio. E esse rio é caudaloso, ele tem uma corrente forte. As pessoas não sabem como se salvar, elas vão se afogando, né? Vão pedindo socorro. Lá embaixo, alguém observa aquilo e fala, mas o que está acontecendo? Por que essas pessoas caíram nesse rio e estão se afogando? Alguns até podem culpar as vítimas, dizendo, por que não aprenderam a nadar antes de entrarem no rio? Mas na metáfora aqui, elas não entendem que essas pessoas não entraram voluntariamente nesse rio, elas foram empurradas para esse rio. Né? Então, alguns na margem direita podem pensar em ficar fazendo educação para a saúde prescritiva. Né? Eu vou tentar agora fazer educação para a saúde para esses que estão se afogando, não vai adiantar. Os da margem esquerda, né, talvez até com senso mais prático, mais pragmático, construíram aqui, né, montaram unidades de pronto-socorro e estão tentando salvar aqueles que podem salvar. O problema da promoção da saúde é o seguinte, onde atuar? Mais impacto eu vou obter se eu for atuar lá em cima, fazendo promoção de saúde lá em cima, atacando as causas das causas, para que as pessoas nem caiam nesse rio. Né? Ou tentando colocar redes. Né? Se elas chegarem a ser empurradas, nós vamos ter redes protetivas, né? Para que elas sejam salvas pelas redes. Né? Ou ações muito rápidas, para tentar resgatá-las lá em cima ainda. Então, é essa a ideia de colocar não só o profissional da saúde, mas várias equipes, né, vários atores, atuando transversalmente ou longitudinalmente ao longo do rio, mas de preferência rio acima. A equipe de saúde vai atuar onde? Né, transversalmente ou longitudinalmente. Eu diria assim, mais aqui embaixo é mais típico de intervenções intrasetoriais da saúde. Aqui embaixo eu posso fazer cuidados clínicos, eu posso fazer educação em saúde inclusiva. Já quando eu vou indo para o meio do rio, eu vou ter ações que vão exigir mais atores. Intervenções em escolas, né, em condições de trabalho, em redes de comunicação, de educação popular e saúde, capacitação comunitária, vigilância territorial, né, vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, vigilância de saúde do trabalhador, ambientes saudáveis. E lá em cima, sim, né, grande intervenção intersetorial, transsetorial, medidas fiscais, legislativas, regulatórias, políticas, né? Políticas locais, regionais, etc. Então, desse campo de práticas, eu parto para alguns desafios. Né? Uma das conclusões da Comissão Internacional da Organização Mundial de Saúde para estudar os determinantes sociais de saúde que impactam o tempo todo a saúde humana, que exigem a ação resolutiva do campo da promoção da saúde, uma das conclusões é a seguinte: existem gradientes sociais em saúde humana. Né? A péssima saúde humana entre os mais pobres, mas não só entre os mais pobres. Dentro dos países e entre os países, esses gradientes são variações em saúde, nos vários indicadores de saúde, que se manifestam transversalmente a toda a sociedade. Então, se eu vou olhar
numa sociedade bem igualitária, como é a sociedade sueca, ou norueguesa, ou dinamarquesa, lá também há diferenciais em saúde entre grupos. E, evidentemente, em sociedades muito desiguais como a nossa, de muitas iniquidades, esses gradientes vão ser maiores ainda, né? Grandes diferenciais transversais à população, e especialmente produzidos por pobreza. Então, essas iniquidades são produzidas e reproduzidas por uma distribuição, acesso e uso efetivo de renda, de bens e serviços de maneira muito desigual, muito iníqua. Isso afeta diretamente a chance de desfrutar a vida. Qual é o desafio dessa comissão da OMS? Fez uma convocatória aos países, aos governos, aos trabalhadores, à sociedade em geral, para atacar esses gradientes e essas iniquidades. Não é tornar sociedades inteiramente iguais, isso não vai acontecer, né? Mas reduzir a carga de desigualdades que são injustas e inevitáveis. Então vocês vejam, olha o desafio aqui. Alguém poderia pensar assim, tá, então eu vou sugerir 10 dicas para manter uma pessoa saudável, para promover saúde. Não fume, se puder pare, se não puder reduza. Siga uma dieta balanceada, farta em vegetais e ingestão de água pura. Mantenha atividade física regular. Controle o estresse, conversando e reservando tempo para relaxar. Se você consome bebida alcoólica, faça com moderação. Tá tudo ok aqui, né? Nas primeiras 5 dicas. Tudo bem? Hã? Fumo, dieta, atividade física, bebida, né? Estresse. Vamos seguindo. Esta recomendação: use protetor solar, especialmente nas crianças, especialmente nos verões, né? Em países tropicais. Pratique sexo seguro. Faça exames preventivos de câncer regularmente. Pratique a segurança no trânsito obedecendo a leis vigentes. Aprenda o ABC do autocuidado, respiração e circulação. Né? Tudo bem. Essas 10 dicas foram, inclusive, retiradas de uma publicação do Sistema de Saúde inglês. Né? Quando eles fizeram uma publicação lá, na virada dos anos 2000, propondo como salvar vidas e manter as pessoas mais saudáveis, uma nação mais saudável, o chefe médico britânico propôs essas 10 dicas para se manter saudável. Um colega dele, um pouquinho mais crítico, falou: tudo bem, são 10 dicas bem bacanas, mas vamos tentar entender o contexto das famílias e das pessoas? E ele falou: eu tenho outras 10 dicas para manter uma saúde melhor. Não seja pobre. Se puder, pare. Se não puder, tente não ser pobre por tempo prolongado. Não tenha pais pobres, porque a pobreza intergeracional vai gerando desde a infância e por acumulações desfechos, consequências muito ruins na vida adulta, se chegar à vida adulta. Possua bens duráveis, porque bens duráveis aqui são marcadores econômicos ou de classe social, de renda, de escolaridade, a respeito da capacidade de acessar bens e serviços. Não significa que ter carro é melhor para a saúde, mas alguns bens duráveis são marcadores de melhores condições sociais para acessar a saúde. Não trabalhe em ambiente estressor, evite atividades de baixa remuneração, não viva em uma habitação precária em áreas ambientalmente degradadas, adquira a capacidade de viajar em férias e tome sol em horários adequados, pratique estar sempre empregado, se possível, usufrua dos benefícios que tiver direito, proteção social, rede de proteção social, se estiver desempregado, aposentado, doente, incapacitado, mais ainda. Né? E se a sociedade não tem isso, tem que ser produzido, uma sociedade que proteja as pessoas. E não more perto de rodovias movimentadas ou indústrias poluentes, e aprenda as complexidades de toda a proteção social. Né? Isso é tarefa nossa quando fazemos advocacy, né? Quando fazemos advocacia política em prol de uma vida mais saudável. Vejam que são 10 dicas de natureza distinta, né? Elas caminham por caminhos, né, que trazem desafios para quem pensa a promoção de saúde de uma maneira mais ampla. Por exemplo, o que fazer com aquilo que é letal, sabidamente, mas é legal, que as economias dizem que precisam disso. A indústria do álcool, do tabaco, né, do transporte individualizado através de automóveis, armas de fogo, alimentos ultraprocessados, indústria farmacêutica lançando muitas vezes coisas que não nos fazem tão bem e podem nos fazerem efeitos colaterais muito ruins. Né? Qual é a agenda política democrática, republicana, para fazer frente a essas questões? Algumas sociedades avançam. E quando avançam, tornando ilegal o que é letal, elas se tornam mais saudáveis.
Então elas estão dentro daquele rol das 10 últimas dicas ali que eu mostrei para vocês. O que tem dado certo e que os nossos desafios mostram, por exemplo, de experiências brasileiras selecionadas, para não dizer que ficamos só no abstrato. Acompanhamento do Bolsa Família, até aqui, né? Programa Bolsa Família, com as suas condicionalidades respeitadas. Para receber Bolsa Família exige a matrícula escolar e as consultas periódicas do atendimento em unidade de saúde com cadastro realizado. Política Nacional de Controle do Tabaco. O Brasil fez, né, uma convenção quadro do tabaco que foi um exemplo para o mundo há anos atrás. Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, saúde na escola, né, municípios saudáveis em várias regiões do Brasil, inclusive nas mais pobres, como no Nordeste, no sertão nordestino. Por exemplo, né, se pensasse agora, Bolsa Família aqui, está ameaçada, a gente não sabe se vai prosperar, se vai perdurar. A maior parte das titularidades do programa Bolsa Família era de mulheres, né? Elas detinham 93% dos cartões do Bolsa Família. Muitas dessas mulheres como provedoras únicas da sua família, muitas, né, sem o seu companheiro. Né? Das 36 milhões de pessoas que eram atendidas, a maioria conseguia sair da extrema pobreza, né? Mais da metade sendo mulheres, e algumas, num período aí que não durou muito, conseguiram inclusive sair dessa extrema pobreza entrando na classe média baixa. Essa é a situação que propiciou, por exemplo, para algumas crianças, para algumas adolescentes, a realização plena dos seus talentos, né? Ao invés de ficar na mendicância, nas sarjetas, na situação de rua, realizar o seu talento educacional, o seu talento musical, o seu talento artístico, porque a elas começou a ser concedida a dignidade humana, a respeito pela sua humanidade. Isso é promoção de saúde. Essa é uma cena de promoção de saúde. Então, para finalizar, eu diria assim, alguém já pintou isso antes. Não adianta nós, profissionais da saúde, ficarmos enxugando um chão molhado, né, com o nosso rodo e escovão aqui, se ninguém vai lá atrás fechar aquela torneira que continua aberta. É preciso atuar lá, usando aquela analogia do rio, lá rio acima, nos determinantes sociais, atuando lá também, para que você não tenha que ficar aqui rio abaixo em atividade perpétua, condenação de Sísifo, enxugando um chão que nunca estará seco. Né? Novos doentes sempre estarão repondo esses que nós estamos tentando, a duras penas, tratar, curar, cuidar, né? Prevenir doenças. Então é preciso atuar também rio acima. A promoção de saúde deve fazer isso. Né? Deve fazer isso com grande qualidade de atuação, de intervenção. É isso. Eu passei um pouquinho do tempo que eu desejava para abrir a discussão, mas acho que foram só uns 10 minutinhos, né? Vocês podem me desculpar por isso. Perfeito, professor. Temos só que lhe agradecer, né, pela brilhante apresentação, né, e o que a gente tem percebido assim é o auxílio, né, dos nossos convidados para nos ajudarem a refletir sobre as temáticas, né. Então, essa sua apresentação tem um caráter também nesse sentido bem forte, né? Que nos ajuda a pensar sobre essa temática da promoção da saúde, né? Também numa perspectiva histórica que o senhor trouxe, né? Mas também nesses pontos que são pontos importantes e que dialogam também, né, com outras questões da saúde coletiva, né? Principalmente quando a gente fala em estruturas, né, que o setor saúde ele também acaba sendo afetado, né, e afetante, né, e também afeta esses outros setores. Temos algumas perguntas aqui, de repente a gente pode começar a abrir, né, para as perguntas. Uma primeira, ela fala um pouco desse movimento, né, de empoderamento, né, ou engajamento comunitário. A gente, há algum tempo atrás, alguns autores que são também clássicos, né, da saúde coletiva, como o próprio Jair Nilson Paim, né, coloca uma dificuldade que, olhando nesse processo histórico
da construção, né, do SUS, a gente teve um surgimento, né, e a oitava conferência foi muito o reflexo desse movimento comunitário também, né, mas de lá para cá a gente teve talvez uma pobre ou talvez uma fraca, um fraco engajamento comunitário para o cidadão, né, ter a, o envolvimento de compreender o SUS, como um direito à saúde, né, e o nosso sistema organizando esse direito também, mas essa dificuldade de a gente conseguir manter essa visão do engajamento, no caso populacional aqui do Brasil, né, sobre esse direito à saúde, e a dificuldade que a gente teve então, né, de trazer essa participação comunitária que deu origem também ao SUS, né, arrastando ela e mantendo ela ativa, viva por esses anos que se passaram. Há essa analogia também, a gente pensa, né, como promover também, né, um engajamento comunitário num nível mais local, num nível talvez de território, né, de uma equipe de saúde, num nível talvez de um município, de um município que tenha, às vezes, uma cobertura um pouco maior, né, de serviços, mas em municípios que também acabam não tendo uma cobertura muito grande e que ainda tem dificuldade, né, em ter acesso a serviços, né, onde as pessoas consigam visualizar esses serviços de saúde também de uma forma mais concreta e onde as equipes aí vão conseguir atuar também, né? Porque se a gente tem uma baixa cobertura, a gente também vai ter uma fragilidade na atuação dessas equipes também, né? Então, o comentário que veio foi um pouco nesse sentido, né? Como a gente sair, né, apenas desse lugar onde o papel clássico do profissional de saúde tá nesse atendimento, muitas vezes focado no clínico, né? Mas também trabalhar para a apropriação da saúde como um direito, né? Promovendo o engajamento comunitário. Sim, veja, essa é uma pergunta, ela é bem inteligente, mas é uma pergunta aguda, aguda no sentido da crítica e da crise aguda que ela desvela, ela ajuda a revelar, não é? E por isso também é uma questão bem concreta. Claro que eu não tenho resposta completa para isso. Se tivéssemos, tudo estaria resolvido, né? Mas nós temos, sim, que desenvolver sempre, no espaço da nossa geração, do nosso tempo útil de trabalho e de vida social, ter a coragem de enfrentar certas questões agudas e delicadas como essa. E para pensar com vocês como nós, eu e os coletivos dos quais eu participo aqui mais na minha região, temos entendido isso, eu vou usar um exemplo, e é um exemplo internacional, e é um exemplo que não ajuda a resolver, mas talvez esclareça. Você veja, você sabe que eu fiz meu doutorado na Inglaterra. Sim. E quando eu fui ainda na década de 90, eu tinha a maior admiração e tinha como referência, né, até para os próprios SUS brasileiros, o NHS, o Sistema Nacional de Saúde Inglês, foi uma inspiração, foi uma referência. E eu tinha muito, talvez de forma romântica, um entendimento de que aquele era um sistema inabalável, porque ele nasceu como a entrega para a sociedade inglesa de uma promessa feita ainda durante a Segunda Guerra Mundial, porque a população sofreu muito, né? Foi uma geração de britânicos, de ingleses, que sofreu muito. A própria Londres bombardeada pelas V1, V2, né? Alemãs caindo ali nos bairros ingleses, eles se protegendo lá nos tubes, né? Embaixo nas estações do metrô. Terminada a guerra, o governo inglês, com a sociedade, disse assim: presente para a sociedade inglesa será educação e saúde de qualidade de natureza pública. E nós temos que ter um pacto social em que a sociedade tope financiar esses sistemas públicos, para que todos tenham acesso a direitos iguais, oportunidades iguais de educação e de saúde. Eu achava que isso era consolidado, inteiramente consolidado.
como a gente é ingênuo, né? Você envelhece com algumas ingenuidades. Assim como eu pensava que também a nossa democracia estava inteiramente consolidada, que ela não correria nenhum risco histórico mais. Que a gente já tinha passado pelos nossos piores perrengues, como se diz na gíria. Mas você veja que a cada nova geração, a cada novo ciclo de vida, a cada novo agrupamento e aspirações que surgem, há mudanças. A história é assim, a história é feita de mudanças. O NHS, o sistema inglês, mudou muito depois do meu doutorado, mas muito mesmo. Ele sofreu uma privatização brutal. E eu ficava aqui me questionando e tentando ler e entender, dizendo assim, mas como é que a sociedade inglesa permitiu que isso acontecesse? Bom, isso me traz a referência de volta ao Brasil, pensando assim, bom, se lá, que imaginávamos que era uma sociedade, né, uma experiência pós-guerra traumática, amadurecida, com uma geração muito forte em defesa do NHS, né, não deixaria acontecer e aconteceu, imagine aqui onde, observem bem isso, não é uma defesa intransigente do SUS, somente porque eu sou militante, e aí a defesa política, ideológica teria que ser feita. O SUS merece muitas críticas, sim. Tá? O SUS, muitas vezes, não se reorganizou como devia, muitas vezes estabeleceu processos burocráticos de atendimento da comunidade, da sociedade, tá? Muitas vezes, por concurso público ou não, empregou profissionais não identificados com o sistema público, tá? De ideologia e de formação universitária bastante privatista, bastante pró-mercado, portanto, enxergando o SUS apenas como um bico, né? Um lugar onde eu vou lá rapidinho, faço as minhas consultas, minha jornada diária de 4 horas, eu vou lá em 1 hora atendo todo mundo e vou para o meu consultório ganhar dinheiro. Teve isso muito também. Mas veja, eu quero enfatizar um ponto. Desde o nascimento pós-Constituição, pós-88, Lei Orgânica de 1990, o SUS foi sistematicamente subfinanciado, ou até desfinanciado. Isso. E isso já dura mais de 30 anos. Então é muito difícil para um sistema que se propõe, dentro dos princípios, das diretrizes constitucionais, a universalidade, a integralidade, a equidade, a participação, etc, 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 fazer isso tudo num país continental com tantas diferenças macro-regionais, subfinanciado, tá? Com baixa priorização política. Então, o ponto central começa por aí, mas ele não pode se esgotar aí. Porque onde houve financiamento, às vezes houve sim má gestão, má utilização, houve corrupção, houve dinheiro público indo pelo ralo. Não sempre, eu não quero generalizar, mas houve. Então, esses exemplos são muito ruins, porque é claro que, veja, a população SUS dependente, aquela que eu diria assim, sem o SUS, sem o Serviço Público de Saúde, não tem acesso e não tem serviço, ela é majoritária no Brasil. É a grande base popular brasileira, né? Em algumas regiões pode chegar a 70%, 75% da população local, que só pode acessar serviços via SUS. Mas essa população já vive acometida por muitas demandas diárias de sobrevivência. Ela é bombardeada, ela é oprimida o dia inteiro. Então você veja, se essa população, no momento em que só pode contar com aquilo e precisa do serviço de saúde, existia a promessa, né, pós-88, de que haveria o serviço lá no seu bairro, na sua comunidade, no seu município. Ela precisa e não consegue. Quando consegue, não resolve. Ela corre uma via crucis em busca de vários pontos de atenção tentando resolver seu problema. Que às vezes até podia sim ter sido resolvido na atenção primária, mas às vezes não. E aí dependia de uma atenção especializada, de um outro ponto de atenção na rede. Não consegue acessar, entra numa fila de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Tem as suas urgências ou emergências mesmo não atendidas. Então você veja, mesmo que o SUS faça milhões de procedimentos ano, milhões do ponto de vista médico, de enfermagem, de odontologia, tudo que o SUS faça são milhões de procedimentos ano. Alguns milhares de procedimentos não realizados, ou mal realizados, ou mal atendidos, geram uma narrativa negativa, uma propaganda negativa. Qual é o outro problema? É que, diferentemente, por exemplo, do que era a Inglaterra, e mesmo lá deu problema, a classe média é geradora de narrativas. A disputa de narrativas com a classe média, e a classe média é decisiva no Brasil.
Não pense que no Brasil quem decide a eleição de fato, são os dois extremos, os 30% à direita e os 30% à esquerda. Quem decide a eleição, quem decide a vida política é a classe média. E ela é flutuante. Ela é plástica, ela é fluida. E se a classe média decide que vai compartilhar de uma narrativa contra a SUS, negativa ao SUS, isso pega, isso gruda. Especialmente agora no mundo das redes virtuais. Né? Qualquer um hoje tem um celular, qualquer um, né, acessa a notícia, ou entra em rede, ou recebe pelo WhatsApp, ou seja lá o que for, ou pelas televisões abertas mesmo, algumas delas na mão de pessoas que são comunicadores de má índole. E raramente se colocaram em defesa do SUS. Surpreendentemente agora, né, com a pandemia, você vê um despertar para a importância do SUS, mas olha o que o SUS está fazendo mesmo subfinanciado, né? Olha a importância do SUS. Mas em breve já vem outra porrada. Passou aí a crise maior da pandemia, né? Eu já vi que o Rodrigo Maia, lá, o presidente da Câmara, já está discutindo com o setor privado um outro SUS, um outro marco legal do SUS. Então, para a classe média brasileira, o SUS nunca foi o seu serviço de saúde opcional. Né? Pergunte para a típica família de classe média brasileira, em momentos não de pandemia, né? Em momentos. Onde é que você vai em busca de serviços de saúde, médico, odontológico, né? Psicológico, nutricional? Eu vou no meu médico, dentista, no setor de seguros, né? Nos planos de saúde, ou no setor privado. Então, esse é um outro componente. A gente não atingiu corações e mentes de classe média. E as classes populares, especialmente as classes mais vulnerabilizadas, elas têm, a gente tem que reconhecer isso sem querer paternalizar, mas uma grande dificuldade de elaboração política e conceitual. É aquilo que eu estava dizendo. Quem vive lutando no dia a dia para sobreviver, mal tem tempo para elaborar, né, do ponto de vista da importância que isso tem na sua vida, a sustentação e a defesa de um sistema mais forte no seu bairro, na sua comunidade, o fortalecimento daquela equipe que está ali, ou a reivindicação de que onde não há essa equipe, essa unidade de saúde, que seja implantado. Isso tinha que ser negociado a cada eleição com o seu vereador, com aquele que vai buscar voto no bairro. O SUS apostou muito numa coisa, sabe, que vocês sabem disso, né? Que é a participação popular, o controle social institucionalizado, mediante conferências e conselhos. Não é uma má ideia, não é uma má ideia. Mas isso, de fato, funcionou pouco, de maneira efetiva, em poucos municípios e estados brasileiros. Porto Alegre mesmo, o próprio Rio Grande, mas especialmente Porto Alegre, teve uma experiência importante tempos atrás. No tempo, inclusive, que Porto Alegre era a sede de fórum social mundial, de uma grande efervescência em torno desses temas sociais, desses temas mais, né, da transversalidade pública, das políticas, dos serviços. Agora, eu imagino que isso não repercutiu como se esperava, sabe? Conselhos muito inoperantes, muitas vezes manietados, controlados pelo poder local, pelo poder executivo, secretário de saúde usando e abusando do conselho só aprovando aquilo que o secretário queria, baixa participação e baixa representação da sociedade civil. Né? E uma outra coisa, um quarto ponto que me ocorre dizer aqui, para não estender muito também, é uma resposta complicada essa, mas a gente está vivendo muito um período de fragmentação de movimentos sociais pelas lutas identitárias. Então, população negra, né, pela identidade negra, população LGBTQ+, pela identidade LGBT, população feminina pela luta identitária feminista, e as várias identidades e lutas identitárias sem um discurso, uma narrativa unificadora para encontrar o ponto comum entre todas essas lutas identitárias. Não que elas não sejam importantes e necessárias. São, especialmente em momentos em que você está fazendo disputas para fazer com que o que não era visto, que se tentava invisibilizar, seja visto e apareça. Né? Por exemplo, as vidas negras importam, né? Tudo isso que vem acontecendo mundialmente no Brasil. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essas lutas, essas pautas identitárias, não esvaziem
um entendimento maior, por exemplo, de luta de todas as identidades, de todos esses movimentos, por um SUS que seja de fato universal, que atenda a população inteira, que tenha mais investimento, que aumente sua cobertura municipal nos vários municípios brasileiros, né? Que ganhe mais suficiência de recursos e de competências de processos para gerar resultados melhores. É difícil, eu entendo essa pergunta e eu concordo que, de fato, o engajamento popular funcionou por ciclos em algumas regiões, mas ele não teve uma homogeneidade esperada Brasil afora, como a gente gostaria e como talvez a nossa Constituição e a lei orgânica, né, tivesse como uma hipótese do possível. Sim, perfeito. Eu acho que também a gente recebeu 3 perguntas barra comentários que eu acho que a gente poderia, vou tentar juntá-los, porque eles trabalham com a mesma temática. E que também eu acho que é um complemento dos que a gente estava acabando de conversar. Falando nesse campo de controle social, né, e o quanto que talvez a gente, enquanto setor saúde, esteja talvez falhando nesse papel de advocacia, ou não conseguindo atingir esse lugar que a gente imaginava que atingiria, talvez isso, né? E indo no sentido de que a gente, quando fala no campo da promoção da saúde, nos vem muito à mente, né, a questão do letramento também, mas eu via inclusive em algumas falas do senhor, né, sobre esse letramento talvez inverso que a gente poderia falar, né, que é o letramento do próprio setor saúde, da própria academia, em compreender uma outra forma de se comunicar e a partir disso a gente conseguir então talvez se identificar, se aproximar mais das reais necessidades e de produzir esse sentido através também desse controle social, né? Nesse sentido, o senhor vê alguma relação, né, nesse movimento que a gente deveria cada vez mais fazer, né? E aqui cabe um parênteses que eu acho que a pandemia mesmo acabou nos mostrando muito disso, né? Eu acho que jogou um pouco também na nossa cara, né? O quanto que a gente se viu tentando buscar soluções e soluções muitas vezes de painel de informações, né, de explicar esse mecanismo da pandemia, e a gente acabou também se apertando um pouco, né, nessa forma de se comunicar com a população, né? Então, a exemplo disso, né, talvez a gente poderia pensar no campo da promoção da saúde como um todo, né, e esse papel, essa dificuldade que a gente tem, né, em fazer esse movimento inverso também, né? E se, além dessa pergunta, o senhor vê essa relação, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E também experiências que vão nesse sentido. Se há alguns relatos dessas experiências, né? Sim, você está sendo bem competente em juntar, né, comentários ou dúvidas aí e formular algo que seja mais unificado em termos de pergunta para mim. Claro que isso me traz dificuldades, né? Porque aí a complexidade aumenta. Mas veja, acho que você se refere, inclusive, a uma live recente que era sobre promoção da saúde, uma live da Abraço, Isso. em que eu finalizei dizendo assim, ó, não quero esquecer de dizer isso, então vou finalizar lembrando que há um processo necessário, urgente, do campo, não só da promoção, mas da saúde coletiva como um todo, brasileira, latino-americana, internacional, que é o de entender primeiro o que a gente tem chamado de alfabetização em saúde, e que não equivale ao letramento, não equivale, porque a alfabetização em saúde, há projetos bonitos, aqui em Curitiba, inclusive, de alfabetização em saúde. A gente tem grupos de profissionais voluntários, não só da saúde, de outras secretarias do município de Curitiba, em que esses servidores públicos, além do que já fazem, se propõem a serem alfabetizadores de adultos. Uhum. E a gente produziu um material muito bacana, sabe? É um material muito bem concebido de ensinar português, geografia, história, matemática, com temas de saúde. Então a pessoa é freiriano isso, né? A pessoa aprende a contar né, a aritmética, etc., dentro da sua própria realidade, né? Sim. Daquilo que ela faz, dos seus ofícios.
ela vai aprender o português, a língua portuguesa, através de temas sanitários, né? Mas dentro da sua realidade vocabulária, etc. Isso é uma alfabetização que tem uma concepção pedagógica, tem uma direcionalidade e é de um instrutor para um instruído. O letramento é bidirecional. No letramento, eu vou de peito e de cabeça aberta, não deixo o meu cérebro escapar, né? Mas de mente aberta, para ouvir muito e para entender as lógicas de pensamento, de produção de conhecimentos locais que a comunidade elabora. É um exercício difícil. Eu vou ser bem honesto para vocês aqui agora, para você. Eu diria assim, ó, essa nossa conversa aqui, em função do suposto público que eu imagino que esteja aqui, ou no YouTube, ela é toda cifrada numa linguagem acadêmica. Eu estou usando alguns palavrões no sentido do que seria o entendimento popular. Né? Sabe o que alguém do mundo que eu frequento também, mas que não é esse mundo acadêmico, diria dessa nossa live, dessa nossa prosa já de 1h30? É um palavrório que não acaba mais e a gente não entende nada. E isso, para ser bem realista, é o que eles diriam. Então, eu vou ser bem honesto com vocês. O Samuel que vai para alguns lugares que não são do ambiente acadêmico é outro Samuel. Vocês não reconheceriam o Samuel. Porque muitas vezes, inclusive, desculpem eu falar aqui, mas eu assumo a linguagem que nós diríamos que é vulgar. Eu falo, dentro da medida do que eu posso absorver, eu falo gírias. Eu tento me aproximar do vocabulário do jovem, do adolescente de periferia. Perfeito. Que se comunica com rap, com o funk, que vai para o baile funk no fim de semana, que é onde ele se diverte. Porque senão eu não alcanço. Esse jovem que entra em redes sociais, ele não quer textão. Você imagine se eu converto esses meus slides num texto, publico aí no Facebook da vida, num blog da vida, e imagino que eu vou estar alcançando as camadas populares. Sim. Eu não estou sendo preconceituoso e nem arrogante. Eu estou sendo realista. Isso é realismo crítico. Primeiro que eles não... Se eles se interessassem, eles não entenderiam, porque não é parte do repertório vocabular, né? Essa parte mais teórica, conceitual, metodológica, e mesmo do campo das práticas, do modo como nós pensamos academicamente. Mas eu não estou fazendo com isso uma condenação ao nosso modo de dizer e fazer e pesquisar e ministrar nossas aulas. É próprio do mundo. Só que se eu vou me deslocar para uma comunidade e eu quero alcançar e dialogar com aquela comunidade, o que eu devo esperar? Que ela seja alfabetizada por mim ou que eu sofra o letramento dela? Veja que aqui eu usei os dois conceitos e são diferentes. Uma é eu tentar alfabetizá-la academicamente. A outra é o letramento bidirecional, em que eu ouço, eu aprendo muito e eu tento me comunicar dentro daquele universo vocabular, daquela sintaxe, daquela gramática popular. Né? E eu estou aí usando outras palavras, outras expressões e outros recursos motivacionais ou de engajamento. Então, isso a gente tentou fazer muito, especialmente junto aos serviços, não só de saúde, mas os serviços públicos em geral em Curitiba. Então, por exemplo, escuta de uma comunidade. Curitiba, assim como Porto Alegre adotou por muito tempo outras capitais, outras cidades, por exemplo, quando você tem uma gestão que é mais aberta, mais democrática, ela vai fazer ouvidorias, ela vai fazer reuniões comunitárias para ouvir a comunidade se expressar nas suas queixas, nas suas necessidades, nas suas solicitações e demandas. E aquilo tudo é processado, depois a gente aplica técnicas para priorizar e ver o que o orçamento consegue, de fato, né, elencar para investir ao longo de 1 ano, de 2, de 4 anos. Em muitas dessas situações, nós pedíamos os nossos momentos também, como equipe de saúde e de educação, para tentar entender com a população que vai a esses lugares, ou que frequenta igrejas, ou centros comunitários, associações de moradores, os clubes de jovens de periferia, os clubes de desportivos, enfim, para entender para eles qual seria a melhor mídia, o melhor meio de comunicação. Você sabe que, por exemplo, esses jovens dessas novas gerações aí, muito tecnologizados mesmo na pobreza, muitas vezes, eles gostam de memes. Eles adoram meme. E a gente fica cheio de dedos dizendo, não, porque se eu, professor Samuel, né,
doutorado em Londres, que publica tanto, se eu for usar um memezinho, eu vou cair no ridículo. Ah, e se um colega meu da academia me ver fazendo isso, vai dizer, mas que decadência, hein, professor? Que degradação. Você agora virou. Agora, não é o meme, o meme podre, o meme fake news, o meme ódio, né? É o meme que diverte, o meme que chama a atenção, o meme que viraliza dentro da mensagem que eu quero trabalhar Faz do pensar, né? campo da promoção da saúde, mas usando o recurso visual ou a linguagem ou a gíria que é própria do vocabulário daquele grupo que vai ser atingido. Agora, eu tenho que ter clara noção de quem é o grupo. Não é todo mundo na comunidade que gosta de funk. Você imagine se eu vou trabalhar numa comunidade em que eu sei, porque eu tenho que ter diagnósticos situacionais mais claros, senão eu sou né, um tolo. Eu sei que ali predomina, por exemplo, evangélicos, neopentecostais. E aí, de cara, eu abro a minha sessão de dança, em que eu quero trabalhar um pouco de promoção de saúde com uma sessão de dança. Eu abro com um funk com a Anitta. E aí eu quero engajamento, e eu quero adesão. Esses evangélicos vão dizer que loucura, esse pecaminoso veio trazer o pecado para o seio da nossa comunidade. Então, eu tenho que entender quem é essa comunidade e respeitá-la dentro do seu quadro, né, do seu quadro vivencial, né, e daquilo que faz sentido no seu cotidiano. E ali sim, ali operar de uma forma inteligente, trabalhando, isso exige de nós mais formação comunicativa, nós temos pouco. Você falou de algo, só para finalizar essa resposta, que é importante. Enquanto nós estávamos ainda no que se chamava o velho normal lá no presencial, tudo no presencial, nós do campo democrático, do campo social, da saúde coletiva, estávamos perdendo muitas narrativas, porque a gente estava disputando mal em redes sociais. A gente só falava para nós mesmos, nas nossas bolhas comunicativas, só para nós mesmos. Então, é pregar o evangelho para o já convertido. Não adianta nada, você não vai ter ampliação. Eu acho que a pandemia trouxe toda essa crise, esse desastre global e brasileiro, mas ela também nos forçou, como você disse, a correr atrás. E houve uma verdadeira explosão agora no campo democrático, no campo social, no campo, né, popular, na busca dessas interlocuções, desses diálogos mais abertos. Nós mesmos da saúde bucal coletiva estamos fazendo isso. Você já acompanhou algum diálogo bucaleiro nosso? Sim, sim. A gente começou, dentro do nosso grupo de GT da Abrasco, né, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, tem o GT de Saúde Bucal. Nós nos chamamos de bucaleiros. Né? A gente viu a necessidade de se abrir, senão a gente estava discutindo entre nós mesmos o tempo todo, como vínhamos fazendo por anos. Então, os diálogos bucaleiros, por exemplo, semana passada tinha o padre Júlio Lancelotti, num diálogo discutindo saúde bucal. Né? A nossa ideia daqui para frente é trazer muito mais gente de outros campos e de outras bolhas. Né? E eu acho que uma melhor forma de fazer esse letramento bidirecional é pelo recurso da arte. A arte ela abre caminhos, seja qual for a forma de arte. Música, dança, poesia, literatura, cordel, repente, rap, hip hop, música sertaneja, artes plásticas, seja da forma que for. Aqui a gente fez muita atividade chamada de educação inclusiva via secretarias do município de Curitiba, começando na comunidade com a instrução ou a aula ou a sessão de dança. Terapia comunitária pela dança. Faz o quebra-gelo. Todo mundo se diverte um pouco. Tá bom, então agora vamos conversar um pouco? Quais são as suas dúvidas sobre saúde, sobre doença? E aí eles já tinham tido o quebra-gelo, eles já estavam animados, já tinha liberado endorfina. Né? Emocionalmente estavam mais aptos, mais prontos a receber aquela comunicação. Ao invés de chegar lá com a linha dura, né? Um slide, um cartaz e eu só falando e falando termos técnicos, a pessoa começa a ter sono, não vai se engajar nunca. Né? Sim, perfeito, professor. A gente está recebendo várias perguntas aqui, mas como a gente está chegando perto do teto, né, não vamos explorar demais o senhor, viu? Uma outra questão que veio, né, é a respeito, né, essa questão da biopolítica, né? E a gente vê muitas vezes, né, Foucault traz muito isso, né?
a questão do poder, né? Como que a gente poderia fazer uma leitura, né? Eu sei que, de novo, é uma pergunta cruel, né? Mas, assim, para nos ajudar a pensar, o foco é esse, né? Como que a gente poderia fazer uma leitura sobre os limites entre, né, até onde que a gente pode ir através do Estado, nos mostrando, nos indicando, né, ou nos fazendo entrar em determinados formatos que as evidências científicas mostram efeitos benéficos, né, sobre a saúde, e isso retorna algumas vezes, nem todas, né, mas retorna em formatos de leis, né? Qual que seria esse limite entre o que é trazido como um bem comum, né, para nos promover saúde e aquilo que respeitaria essa nossa cultura, esse nosso poder escolher, entre aspas, né, poder saber o que é melhor para mim também, né? É bem complexo, mas eu sou um Foucaultiano, não sei se você sabe desse detalhe. Ah, Eu sou um Foucaultiano por interesse pessoal mesmo, desde a adolescência, da juventude. É claro que trazer Foucault para o mundo odontológico, como eu, um professor de odonto, muitas vezes é bem difícil, mas eu me esforço bastante. E claro que ocupou uma boa parte da publicação, né, do pensamento Foucaultiano, dos seminários que ele ministrava lá no Instituto, lá na França, em Paris, né, das entrevistas dele, especialmente mais no Foucault tardio, né, na parte mais final da produção dele, e depois dos seus intérpretes, a questão do biopoder da biopolítica. Né? E o Foucault ele tinha uma característica, mais para o fim da vida isso se intensificou, que era muito, primeiro, de ruptura com as teses clássicas da esquerda marxista. Né? Na juventude ele já não engolia bem isso, embora ele vivesse num ambiente acadêmico que era bem estruturalista e neomarxista. Né? O orientador dele era um neomarxista. Né? E depois, claro, ele foi ganhando autonomia crítica, autonomia intelectual e foi tentando sair disso, sair desse mundo. Né? Então, ele detestaria ser chamado de, por exemplo, de um pensador, né, que contribuiu muito para o neomarxismo, porque ele não se enquadraria jamais nisso aí. E outra coisa, outra característica muito importante do Foucault mais tardio é o seguinte: é o cuidado de si e o respeito à individualidade e à autonomia. É algo que a gente discute muito na ética e na bioética, inclusive. A contraposição entre heteronomia e autonomia. Né? A saúde pública trabalha muito com a noção de heteronomia, de uma regulação pelo bem público, pelo bem comum. Mas muitas vezes é a tua pergunta, ou de alguém que formulou essa pergunta. Qual é o limite sutil, né, dessa regulação heteronômica do que é o bem comum, que acaba trazendo prejuízos irreparáveis para a autonomia individual? Né? E o Foucault, por muito tempo, dedicou boa parte do pensamento da obra dele, da publicação dele, em defesa do sujeito, né? Essa hermenêutica do sujeito, do cuidado de si. O Estado, quando ele organiza ações e serviços, quando o Estado formula políticas, toma decisões, muitas vezes eu poderia até, fingindo ingenuidade aqui para vocês, dizer assim, é bem intencionado. Eu digo fingindo ingenuidade porque, na verdade, todos sabemos que raramente o Estado, as forças políticas constituídas no Brasil ou fora do Brasil, estão, de fato, né, bem intencionados, pensando no bem comum. Né? Na maior parte das vezes, e olha que eu não sou contra a política é necessária, a política é parte da vida, mas o arranjo político, especialmente governamental, ele é muito caracterizado por esse balcão de negócios, né? Onde um toma lá da cá, né? E vamos ver como é que nós, grupo, corporativamente, nos beneficiamos da produção, né, geral de uma sociedade, como nós nos beneficiamos como privilegiados. Então, esse Estado que raramente é bem intencionado, mas vamos lá admitir que às vezes seja, então às vezes ele tem uma política de saúde que diz assim, nós estudamos muito, vimos todas as evidências, as melhores,
e sabemos o que é melhor para a comunidade. E vamos implantar um programa comunitário de... E aí vem a proposta. Essa proposta vem, às vezes, verticalmente, né? Repetindo aquilo que a gente já falou e discutiu na minha apresentação, daquele que sabe para aquela comunidade que não sabe, os esclarecidos vão colonizar os não esclarecidos, né? Que sofrerão, então, esse esclarecimento, essa iluminação para se comportarem melhor, para terem hábitos melhores. Né? Muitas vezes, isso é biopolítica, isso é biopoder, é controle dos corpos. Eu tinha um mestrando seminarista, veja, tinha formação teológica e era um estudioso de Foucault, e um dia ele veio me pedir uma entrevista e ele falou assim: ó, eu não vou te ofender não, eu sei que você é um defensor da saúde pública, da saúde coletiva, mas você não acha que muitas vezes as ações de vigilância que vocês fazem, ó, o próprio nome já diz, não são muito invasivas? Não são ações de vigilância que, sob a capa da boa intenção, são ações que estão entrando dentro da casa das pessoas, dos domicílios das pessoas, tentando interferir na sua sexualidade, nos seus hábitos. Olha, é um problema, é um dilema. Né? Podemos conversar horas sobre isso, é um dilema, porque há uma ação necessária, uma ação pública. E nós não estudamos uma vida inteira para dizer nada disso presta, vai para a lata do lixo, nada disso é aproveitável. Só a comunidade sabe tudo. Porque senão a gente cai naquele simplismo do Vox Populi, Vox Dei, né? Sim. Ah, se é do povo, é a verdade absoluta. Não é assim também. É dialógico, é problemático, é tenso o negócio. Porque você tem que, no letramento bidirecional, colocar duas perspectivas, ou três, ou quatro, e encontrar linguagens comuns. Mas que não te façam abdicar também do que é possível fazer, mesmo pelo interior do Estado. Agora, tomando cuidado, porque a tentação é grande, de repente é um Estado que quer, né, o controle dos corpos, o controle das famílias, o controle das casas. Né? Então, com isso eu não estou dizendo assim, a pessoa não cuida do acúmulo de água nos seus vasos, né, e isso está lá replicando mosquito e colocando uma comunidade inteira sob risco de dengue. Ah, mas eu não posso entrar lá porque lá é o espaço sacrossanto do domicílio, e aí eu vou fazer biopoder, né? Invadindo, fazendo vigilância. Não é isso que eu estou dizendo. Acho que todo mundo está entendendo qual é a complexidade. É muito delicado. Eu diria que é uma situação de decisão caso a caso, que a gente não pode seguir simplesmente um protocolo estatal. Não pode seguir. Mas, às vezes, tem que se basear nele para uma ação que sabidamente repercuta em bem comum, sem ferir, sem agredir ou sem invadir demais as autonomias individuais. Né? Porque muitas vezes a promoção de saúde também não é isso. Né? A promoção da saúde é a pessoa que não tem doença, né? A negação da doença, e que está no mais completo estado de bem-estar. Não. A condição de saúde é uma condição de levar a vida, de andar a vida. Eu conheço quantos doentes crônicos, como eu próprio, mas que para o dia a dia, dentro das autonomias que eu sou capaz de realizar, eu me sinto saudável. Eu sou um doente crônico do ponto de vista da CID, lá, da Codificação Internacional de Doenças. Mas isso não significa que eu não tenho as minhas potências e capacidades em realização. Tá? Então, diante disso, eu me considero saudável, mesmo contendo doença. Então, o Estado não pode querer uma ação, né, de raspa tudo, limpa tudo, vamos zerar, né? Vamos fazer um jogo de soma zero. Aí eu acho que é a denúncia de Foucault de um exercício irresponsável, de um exercício totalitário, de um exercício invasivo da biopolítica, do biopoder estatal. Perfeito. Acho que a gente volta, né, naquelas velhas sabedorias orientais do caminho do meio, né? O professor Gastão Wagner coloca muito de a gente deve colocar mais cultura na clínica e também colocar a clínica na cultura, né? Então, esse encontro, né, dos saberes e essa prática também não é fácil, né? Mas é um exercício diário de reinvenção, né? Professor Samuel, a gente está agora chegando nas 2 horas, né,
de nosso encontro, então eu gostaria Passou rápido. de encerrar. Mas pelo menos para mim passou rápido. Para nós assim foi excelente assim. Então, muito obrigado mesmo, né? A gente teve vários comentários aqui também parabenizando, né? E trazendo assim um comentário positivo, né? Do quanto que esse encontro nosso hoje, né? Pôde também nos ajudar a pensar, a refletir e também, né? A pegar novas forças, né? Porque muitas vezes esse trabalho do dia a dia, de ir atrás dessa complexidade de fatores que a gente tem, às vezes a gente está num dia que se desgasta mais, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente se frustra, e encontrar espaços, né, e pessoas que nos inspiram, isso renova a energia, né? E faz a gente também ir atrás, né, de se colocar também de uma forma mais firme, né, nesse processo, buscando novas soluções, né? Então, tenha certeza que hoje o senhor foi a figura que nos ajudou, né, a pensar, né, sobre esse tema e também a nos reafirmar e reinventar nesse processo também como profissionais da saúde, antes de dentistas, profissionais da saúde e também, né, pessoas que advocam, né, por a promoção da saúde. Então, muito obrigado mesmo ao seu tempo, né, em nos encontrar aqui. Eu é que agradeço a você e, né, aos presentes, pelo menos aqui os que eu vejo o nomezinho, o rostinho, né? Gabriele, Carolina, Natália, Fernanda, Maria Laura, Orlando, Luísa, não sei quem mais pode estar, de repente, nos assistindo no YouTube. Vai ficar Temos. gravado, não sei se fica gravado depois Fica para gravado. o exterior, né? As É, pessoas muitas vezes não têm o tempo online, mas depois acessam, né? isto. E usando as tuas palavras e o que a Gabriele também postou aqui, ó, precisamos nos reinventar, que é o que Exato. você disse, né? Exato. Veja, é tarefa de um promotor da saúde e é parte integrante do campo promoção da saúde entender nossa humanidade. E na nossa humanidade, nós falhamos, nós temos momentos ruins, nós temos, né, frustrações, temos decepções, alegrias também, esperanças, mas há cotidianos que às vezes são complicados, né? Você, né, naquele dia não está bem. Então, o que eu acho, concordando com vocês, é que a gente precisa o tempo todo promover encontros, seja da forma como ocorrerem, que sejam regenerativos. Isso. Os encontros regenerativos, né? Para mim, uma atividade como essa, mesmo que no tete a tete a interação tenha sido pequena, mas você, de certo modo, né, mediou e trouxe questões aqui, para mim é regenerativo. Eu não saio nem um pouco cansado, nem exaurido, nem chateado disso. Eu saio ao contrário, né? Bem revitalizado. O que você falou e a Gabriele. A cada momento buscar a reinvenção. Como é que a gente pode se reinventar como ser humano para se realizar melhor e realizar melhor aquilo que fazemos com o outro, para o outro, junto do outro, né? A vida em sociedade, né? Buscar esse tipo de composição que nos leve a patamares mais civilizados, mais saudáveis, já que falamos em promoção, né? Com uma melhor qualidade de vida, uma longevidade que faça sentido. Queremos viver bastante, viver muito, mas com uma vida que faça sentido, né? Mesmo que alguns de nós tenhamos aí nossos probleminhas, nossas doenças crônicas, mas uma vida que tenha sentido. Isso é uma vida que tem que ser perseguida no campo da promoção da saúde. Agradeço a vocês por me regenerarem, então. A gente que agradece, né, professor? O senhor aí é uma figura, como eu falei antes, né, que a gente lê o senhor, né, e poder conversar, poder olhar, né, é realmente, assim, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção conosco. E só me desculpe, eu já me despedi, mas como eu estou vendo instrumentos ali na parede, não sei Ah, se você faz uso deles, mas use esses instrumentos nas suas práticas profissionais também. isso. Não, esse violão já foi usado na época da minha residência. A gente foi para uma paróquia, né? E aí a gente tocou uma música lá para a comunidade. Foi interessante É, nesse sentido. Acho que a cultura e a arte, né, elas têm um papel importante, inclusive dentro da sala de aula. tem sim. Muito Perfeito. bem. Muito Ok. obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a vocês todos. Boa Todos. noite, um abraço a todos. Tchau, tchau.